Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque há uma ligação na tradição hebraica do jardim de Éden com a revelação divina. Então, o jardim que precisa ser cultivado e guardado seria a Torá. Então, como é que eles tiram isso? Quer dizer, qual que é o fundamento para dar um voo desse? Né? Um voo tão grande desse. Então, vamos lá. A primeira coisa é essa brincadeira com as letras. Né? Pardes, jardim, gerando Peshat, Remetz, Darash, Sod. O que é isso? A visão de interpretação de texto do povo hebreu é completamente diferente da tradição católica e da reforma protestante. Então a gente precisa quase que desligar dessa tradição para entender os aspectos aqui da hermenêutica do povo hebreu. Então, o que eles entendem por Peshat? Peshat é o sentido literal. Mas não é literal no sentido de ao pé da letra. É literal no sentido literário. No sentido de que, se o texto diz que Deus deu uma ordem para que o jardim fosse cultivado e guardado, eu não posso vir aqui dizer que Deus ordenou para o jardim ser deixado. Porque aí eu estou contrariando o texto, o aspecto literário do texto. Não é? Eu vou dar um exemplo aqui, sutil, mas de certo modo crítico também, bastante crítico. Então, se o texto diz que Jesus subiu ao Monte Tabor e 2 pessoas apareceram para ele, 2, Moisés e Elias, não dá para eu chegar aqui e fazer uma interpretação de que era uma ilusão de ótica, que era um só espírito que se bipartiu. Por quê? Porque aí eu estou reescrevendo um outro texto. Eu saí da esfera interpretativa e entrei numa esfera de criação. Eu estou criando revelação minha. Eu saí do texto. Então, olha que sério isso. Então, eu posso interpretar, mas eu não posso assassinar o texto. Não que eles sejam ingênuos de acreditar que o texto às vezes é incompleto, o texto às vezes tem contradições ou incorreções. Tem. Como é que eles fazem isso? Eles vão procurar integrar isso com o próprio texto. Então, através do próprio texto, eles vão integrar e corrigir, mas nunca trazendo um elemento completamente alienígena, né? Miraculoso, milagroso, surreal, não é? Para a interpretação. Ou seja, qual que é o cuidado aqui? Nós adoramos Salvador Dalí, mas Salvador Dalí na interpretação bíblica não dá. Né? Não tem jeito. Não dá. Então, o sentido Peshat é o sentido literário. Ele é a base. A base é o texto. A partir do texto, eu faço os voos. Por isso que no treinamento de um doutor na lei, quer dizer, esse foi o treinamento que Paulo recebeu aos pés de Gamaliel, qual que é o grande treinamento? Era, ok, você pode ter N interpretações. Você pode visualizar N coisas no texto, mas você precisa provar com uma base. Quer dizer, olha, eu acho que o texto está dizendo isso. Aí eu trago um texto lá, por causa disso aqui, ó, porque tem esse texto que diz isso. Ah, olha, interessante. É a chamada prova. Você traz uma interpretação e tem que trazer um texto de prova. E tem que trazer um texto de prova. A gente vai ver isso em abundância no Novo Testamento. Ah, Jesus é o Messias. Por que você está dizendo isso? Ah, porque em Isaías está dito isso, isso, isso. Quer dizer, tem sempre o texto de prova para mostrar que você está com base no texto. Então esse é o primeiro sentido, o sentido literário. O sentido Peshat. Não precisa ler o texto. Tem que ler. Mas não tem como, né? O segundo sentido é o Remetz. É aqui que entra... Então, após o sentido literário, eu entro no sentido metafórico, porque Remetz é metáfora. Aí eu entro na metáfora. Né? Aí eu vou entender que pedra não é pedra, peixe não é peixe.
Estrela não é estrela? Porque são os aspectos da poesia, os aspectos da metáfora. Não é? Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É claro que Jesus não está falando nem de gravidez e nem de amamentação. Então eu preciso ir para o Remetz. Jesus não está dizendo assim, nossa, coitado de quem na transição planetária estiver grávida. É óbvio que não é isso. Então é o sentido Remetz, sentido metafórico. Metafórico, né? Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca o olho. Né? Você não vai interpretar isso literalmente. Né? Porque se você fizer isso literalmente, para cada erro que você cometer, você cortar o membro que foi a causa do erro, daqui a pouco você está sem corpo, você está desencarnado, literalmente. Né? Aos poucos você vai desencarnando. Então, claro que tem um sentido metafórico. O sentido metafórico é Remetz. Depois tem o Darash. O Darash. O que é o Darash? O Darash é o que confere unidade ao texto. Porque eles sabem que o texto foi escrito em diversos séculos, por centenas de pessoas diferentes, mas espera aqui, Deus muda? Essa é a pergunta, né? O Deus que inspirou Noé é outro do Deus que inspirou Isaías? Deus que inspirou Jeremias é diferente do que inspirou João Evangelista? Deus muda? Então, o que é revelação? O que é revelar? Deus se mostra. Ele se mostra. Ao longo dos séculos, ele vai se mostrando, se desvendando. Mas ele é imutável. Então, o Darash é a arte, e essa era a arte mais difícil, né? que Paulo, por exemplo, teve que aprender com Gamaliel, que os grandes mestres, né, sabiam isso, que é a arte de reunir textos. Então você reúne textos, junta para alcançar uma compreensão que a leitura separada dos textos não te dá. Olha que interessante. Então, se você lê os textos separados, você tem uma compreensão, mas quando você os reúne, você tem uma outra compreensão, que vem da reunião que você fez, que era chamado de colar de pérolas. Então, é uma coisa interessantíssima, porque no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala disso, que ele ia fazer um colar de pérolas. E se você lê o Caminho, Verdade e Vida, todas as passagens que Emmanuel comentou, se você lê o livro inteiro, você tem uma compreensão do Evangelho que é mais ampla do que se você lê cada mensagem separadamente. Então, a compreensão que eu tenho em uma mensagem é diferente da que eu tenho da leitura do livro inteiro. Da reunião, num grande colar, de todos aqueles versículos. Então, esse é um terceiro nível, muito sofisticado, né? Porque você começa a fazer conexões. Esse é o Darash. E ainda tem um outro, esse ainda não é o último. O último nível, que era o Sod, era o nível mais místico, mais espiritual. Ele quase que se desligava dos aspectos históricos e geográficos e começava a adentrar nas questões do espírito imortal, das realidades transcendentes do espírito. Esse é o nível Sod. E a gente vê, por exemplo, tem uma passagem que eu me recordo aqui, em que Emmanuel faz uma interpretação Sod. Ele comenta na carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo escreve assim para Timóteo: procura vir antes do inverno. E aí ele faz uma interpretação, que nós devemos buscar a espiritualidade antes do inverno da velhice, antes do inverno do fim das possibilidades, do fim das oportunidades, quando as oportunidades já estão chegando no seu momento final, que a gente evitasse o aproveitamento nesse momento, deixasse para a última hora. É claro que essa é uma interpretação Sod, porque ele
transcendeu, e ele comenta, ele já começa dizendo isso, né? Que embora a mensagem tenha um contexto, Paulo escreveu para Timóteo, falou, vem antes do inverno, porque o navio, no inverno, no Mediterrâneo, navegava com extremo risco, né? As navegações eram encerradas, ok, mas aí já está transcendendo. Então esse é um nível Sod. Se você junta isso, Peshat, Remet, Darash e Sod, você tem Paz, que é o jardim. E agora vem uma interpretação. Sod. Cultivar o jardim é aprimorar-se nessa atitude de se aproximar e compreender a revelação divina. O ato de ouvir, ver, prestar atenção, compreender a revelação divina é cultivar o jardim, é guardar o jardim. Mas com base em que eles dizem isso? Como é que eles conseguem fazer isso? Bom, então vamos lá. Eles vão citar um texto. Por que eles conseguem dar esse voo? Tem que ter uma base. Tem que ter uma pista de decolagem. Qual que é a pista de decolagem? Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, começa assim. Vou pegar o texto em hebraico aqui. Ele diz assim, filho meu, não esqueças a Torá de tua mãe, e nem percas da memória as mitzvot de teu pai. Olha que interessante isso. Esse é o original hebraico. Vão aparecer as palavras Torá e mitzvot. Por que Torá? Torá, em hebraico. Acreditem se quiser. Estou falando aqui de revelação, de lei, né? Quando aparece lá em Mateus, né? A lei e os profetas, né? A Torá e os profetas. Mas Torá, o sentido básico de Torá em hebraico é ensinamento, instrução. E cabia à mãe formar, instruir, orientar o filho, porque o pai estava trabalhando fora, numa sociedade patriarcal, a mãe ficava em casa. Então ela que orientava, ela que dava a formação, era a Torá. E as ordens, os mandamentos, né, os preceitos, as mitzvot, era o pai que dava. Então o pai era a lei, bem freudiano, né? O pai a lei, o limite, as ordenanças, e a mãe a formação, a instrução. Então, por que isso aqui é uma pista de pouso? Porque esse provérbio, capítulo 3 de Provérbios, ele está falando da sabedoria. E ele começa com as palavras Torá e Mitzvot, que são palavras técnicas. Por que técnicas? Porque Mitzvot em hebraico são 613 mandamentos. Eles pesquisaram em toda a Torá e descobriram que a Torá tem 613 ordens. Então eles estudam essas 613 e eles têm que cumprir todas essas ordens. São os preceitos que um judeu praticante, principalmente um judeu ortodoxo, ele cumpre todos esses preceitos. Né? Então, limpar as mãos antes de comer, recitar o Shema 3 vezes ao dia é um preceito, e vários outros. Guardar o sábado. São ordens, ordenanças. Um conjunto de preceitos e a Torá, que é o ensinamento, a instrução, a revelação. Ok, mas olha que coisa interessante. Nesse provérbio, você vai um pouquinho mais para frente, está seguindo. No versículo 13, o provérbio diz assim, feliz o homem que alcança sabedoria ou sensatez, prudência. O homem que adquire inteligência é mercadoria mais valiosa que a prata, produz mais rendas que o ouro, é mais valiosa que os corais. Deixa eu pegar aqui que eu não peguei o texto. Jerusalém mesmo. Lá no 17, ele vai, né, nessas bem-aventuranças, né, ele vai dizer assim, feliz o homem que encontrou sabedoria, o homem que alcançou entendimento,
Seus caminhos são deliciosos e os seus filhos são prosperidade. E versículo 18, é árvore de vidas para os que a acolhem e felizes são os que a retêm. Citou a árvore da vida, ou árvore de vidas. Então, no mesmo provérbio, começa dizendo para você ouvir a Torá e guardar os mandamentos, e depois vai ter uma bem-aventurança para quem fez isso, para quem ouviu a Torá e para quem guardou. E qual que é a bem-aventurança? A árvore da vida. Ele vai encontrar a árvore da vida. Ou árvore de vidas. Pronto. Quem já está estudando aí o Gênesis com a gente, viu a árvore de vida, volta para lá, Pardes, vai entender o quê? Que o Jardim de Éden é a Torá. É o ensinamento divino. É a revelação divina. Mas, o que significa esse cultivar e guardar a revelação divina? Escrevê-la em livros e fazer bibliotecas? Construir templos de pedras e hierarquias sacerdotais para guardar a revelação? Montar escolas para que as pessoas possam estudar o miudinho? Ou a interpretação? Né? Quer dizer, será que é estritamente isso? Isso é o foco? Ou isso é uma consequência da consequência da consequência? É esse o foco? Então, olha que interessante isso. Por que jardim? Vamos usar aqui uma brincadeira, né? Para a gente entender. Deus plantou o jardim de Éden no coração, porque é lá que está a horta. É lá que está a horta. Então, é óbvio que esse jardim foi plantado na intimidade do ser. Tanto é que há uma prática, não tanto hoje, mas antigo, ao menos na época do Cristo, era uma prática corrente entre os hebreus. Quando morria um hebreu, eles faziam o mesmo cerimonial de quando um rolo da Torá era queimado. Porque quando o rolo da Torá envelhecia, eles queimavam. Porque você tinha que fazer as orações, fazer uma prece, etc. Mas quando alguém morria, esse mesmo ritual era feito. Por quê? Porque eles entendiam que não havia nenhum hebreu que não tivesse Torá dentro dele. Portanto, se ele morreu, é como um rolo de Torá que fosse queimado, porque o corpo era incinerado, né? Algumas vezes era incinerado, outras vezes era enrolado e enterrado, né? Ou guardado numa caverna, por exemplo, né? Deixar lá em composição. Mas era como se um rolo de Torá queimasse, se extinguisse. Ou seja, a Torá, a revelação divina, ela é viva. Então, era a compreensão de que Torá não é o texto só. A revelação divina não é um texto. Ela é uma forma de viver. E aí nós vamos encontrar Paulo dizendo assim, cartas vivas do Evangelho. É o mesmo conceito. Quer dizer, ele não inventou isso, ele buscou na tradição e aplicou ao Evangelho. Por que um discípulo verdadeiro é uma carta viva do Evangelho? Porque ele é o texto do Evangelho vivo. Ele age, ele fala, ele ouve, ele se comporta, ele age como que está escrito no Evangelho. Então ele é a concretização da revelação. Está ficando profundo, né? Então esse jardim está na intimidade.
O jardim a ser cultivado está na intimidade.